Olá, sejam muito bem-vindos ao Biohackers Podcast Brasil, o seu podcast de saúde e biohacking. E o episódio de hoje, né, minha querida Lu, é muito especial. Conta pra nós. Muito especial, muito obrigada. A gente está muito feliz com essa dupla maravilhosa de convidados que eu vou introduzir aqui para vocês. A doutora Beth Vale e o doutor Pierre Moreira. E a gente vai conversar, pessoal, hoje sobre o poder da mente no emagrecimento. Mas eu sei que a gente vai acabar, né, falando sobre o poder da mente para várias outras questões de saúde. E antes da gente apresentar com mais detalhes os nossos convidados, doutor Ricardo, momento de agradecer, porque gratidão é muito importante, né? Momento de agradecer quem está conosco desde o início. Desde o início, colocando fé, colocando patrocínio, é a Biome Hub, que tem me ajudado muito, Lu, na medicina de precisão. Nos meus mais de 250 microbiomas que eu pude ter o prazer de analisar, e olha, sempre mudando conduta, o que é mais importante. Não fazer por fazer. Fazer realmente para mudar a realidade e a vida dos nossos pacientes. Exatamente. E Cienza Pharma, farmácia de manipulação, que nos ajuda nessa conduta super personalizada. Uma vez que a gente faz os diagnósticos, a gente precisa das soluções. Exatamente. E a doutora Beth, o doutor Pierre, mãe, filho, médicos. A doutora Beth, psiquiatra, tem todo esse embasamento da psiquiatria e de uma história pessoal sensacional que eu estava estudando e pensando assim, nossa, como vai ser legal a gente poder compartilhar essa história linda e inspiradora com todos vocês. E o Dr. Pierre também, que tem uma história dentro da emergência. A gente até estava conversando aqui antes sobre essa questão de trabalhar na emergência e de se sentir, às vezes, incapacitados de poder, não é tratar o paciente com profundidade, mas de poder trazer a mudança que aquele paciente precisa, né? Só com a medicina, vamos dizer assim, tradicional. Uhum. Mas a gente gostaria, vamos começar então aqui com a doutora Beth. Doutora Beth, nos conta um pouquinho a tua história, como é que começou lá desde a época da psiquiatria e como é que isso se entremeou com a tua história pessoal, por favor. Bem, na realidade, assim, eu fiz psiquiatria há mais de 40 anos, né? E a psiquiatria, assim, eu sempre gostei muito de conhecer a mente humana, né? Então, aí eu circulei de alguma forma dentro da psiquiatria, com a psiquiatria, psicoterapia, psiquiatria clássica, terapia de família, né? Depois fui para psiquiatria clássica mesmo, que eu estava trabalhando no interior. E o meu problema pessoal, que às vezes me querem incompatível, é que eu tinha muito sofrimento porque eu vivia no efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. E dentro disso, né, eu sabia que eu estava fazendo loucuras, mas o meu desespero era bem neura hoje. Hoje eu vejo que eu tinha um transtorno alimentar, né? Eu tomei tudo que é tipo de remédio, de anfetaminas, de diuréticos, de laxantes, de xenical e tudo assim, e nada adiantava. Então, eu já estava num período assim de que, bem, eu vou ser uma velhinha gordinha, já estava sentindo dores, estava mais cansada, assim, e, bem, fazer o quê, né? Então, eu já estava com alguns sintomas, início de catarata e um hemangioma no fígado, um cisto no rim, e, bem, isso com 60 anos. Com 62 anos foi assim um marco na minha vida, que foi quando a minha mãe morreu. Ela teve câncer e durante 5 meses, assim, eu estava morando em Santa Catarina, então eu vinha de Santa Catarina na sexta, voltava na segunda, trabalhava lá terça, quarta e quinta, e depois foi assim, foi um caos, né? E foi muito duro ver o sofrimento. Já o meu pai já tinha tido câncer. E o sofrimento de uma pessoa assim forte, que tu ama de paixão, que vai encolhendo, que vai se desintegrando, lúcida, né? Então foi um choque para mim. E quando ela morreu, eu digo assim, fiquei no estado confusional, assim. Acho que mãe não tinha que morrer. Eu concordo. Eu concordo também. E aí eu fui procurar fazer yoga para me acalmar.
Daí comecei a fazer. E aquelas coisas, aquelas sincronias do universo, né? Que eu comecei a fazer yoga para me acalmar e comecei a meditar. Que meditar é uma coisa que eu sempre, não é para mim, porque eu não tenho jeito, eu não sei, eu sou, né? Tenho déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção também, sou muito agitada. Que ano foi isso, mãe, tua meditação? Foi em 2014. Tá, interessante. 2013 minha mãe morreu, foi no finalzinho de 2013, 2014. Então, antes, na psiquiatria, Eu fiz psiquiatria. a meditação não estava presente. Não estava ali. presente, era a psiquiatria tradicional, aquela que faz o diagnóstico, dá um remédio e não funciona a maior parte das vezes, né? Piora e daí tem que dar outros problemas e as pessoas da síndrome metabólica, as pessoas engordavam e eu ficava em pânico, porque eu estava dando remédio. sim. Abrindo um adendo, ela só tinha livro de fármacos na casa dela, assim. Era impressionante o quanto ela era ligada a fármacos. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que nesse período depois, eu já estava começando a meditar, mudei de ginecologista casualmente, né? Nada por acaso também. E daí eu fui lá dizer para minha ginecologista, não consigo emagrecer, eu já estava com 76,5 quilos, que tinha sido meu top, assim. E disse para ela assim, olha, pedindo quase ajuda, um consolo, assim, né? Olha, você é uma velhinha gorda e tudo, não, já faço de tudo e não consigo. Ela disse, não, cada quilinho a mais perto tu tá do câncer. Essa frase mudou minha vida. Assim, como assim? Então, é uma sentença de morte, né? Vou morrer de câncer, tá feita. E daí, só que daí depois ela me trouxe alguns artigos e coisa assim, a gente conversou e eu vi que eu estava fazendo muita coisa errada, né? Aquela história de, mesmo seguindo nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, né? Comendo de 3 em 3 horas, comendo só pães integrais, só bastante fruta, sem né? Isso de comer de 3 em 3 horas, para quem já tem problema de transtorno, passa o dia inteiro pensando em comida, né? Sensacional, né? É uma ótima ideia. Eu gostei muito do que o Pierre falou. Ele deu um detalhe aqui que eu achei sensacional. Ele disse, a casa dela era só livros de farmacologia. As pessoas têm que entender que quem abre outras caixinhas não está abrindo outras caixinhas porque não entendeu a caixinha convencional. É porque é extremamente estudioso, esgotou a caixinha convencional e se deu conta que precisava ir para outras. Exatamente. Isso é muito bacana. Ou seja, se a resposta tivesse nesses livros, ela teria alcançado. A mãe trabalhava num CAPS, para vocês terem uma ideia. Um CAPS do SUS. Não, exatamente, é a medicina bem tradicional, né? E assim, aí uma coisa que me incomodava muito eram os resultados, que a medicação funciona para era na base da tentativa de erro e acerto, né? Então, funcionava para e para os outros tinham os efeitos completamente contrários. Isso aí me incomodava muito. Quer dizer, tu entra na medicina para ajudar as pessoas, e daí tu vês que tu deixa pior, né? Questão desses inibidores de recaptação de serotonina. A pessoa até melhorava um pouquinho, mas ficava sem libido nenhum, acabava com a vida sexual dela, então sempre foi, né? Então eu não estava satisfeita. E aí, quando ela me disse, ela me trouxe essa questão de que, né, mostrou alguns artigos que eu estava fazendo errado, a questão do glúten, a questão do, né, açúcar eu não comia já, porque, né, mas a questão do glúten, que foi muito importante para mim, eu comecei a emagrecer naturalmente. Isso para mim era milagre, era milagre. Né? E, naturalmente, comecei a me sentir melhor, com muito mais energia, com muito mais vontade, com muito mais, né, tesão pela vida. E aí eu comecei a fazer com minhas pacientes deprimidas também começassem a se alimentar melhor. Né? E a gente sabe essa questão que a gente até falou, né, do quanto o intestino... Né? O intestino é o que fabrica 90%, 95% da serotonina, que comunica com o cérebro e que, de alguma forma, dá uma sensação de bem-estar para a pessoa. E quando tu está se sentindo melhor, tu não tem aquela fome emocional, né? E a partir dali eu comecei a me sentir, experimentei com minhas pacientes, elas começaram a melhorar, e disse, meu Deus, isso aqui não pode ficar só assim. Só que, dentro de toda a minha história, eu gordinha, eu tinha pavor de câmera, não fazia vídeo, não tirava foto escondida. Eu passei assim, 20 anos sem botar um biquíni, 20 anos sem ir à praia, não indo, né? Ia de madrugada, isso morando na frente para o mar. Olha só. Né? Morando em Floripa.
morando em Floripa, de frente para o mar, eu ia só de madrugada, 6 horas, clareava coisa, ia lá, tomava um banho e ia. Não gosto de sol, não gosto, né? Não gosto, né, para me esconder. A desculpa, né, que a gente acaba... Que, infelizmente, isso é muito normal, né? Normal. É comum, mas não é normal. E tu acredita no final daquilo? Né? Tu passa a acreditar, porque tu afirma tanto. E tu acredita que questões estéticas são menos nobres. Não, mas isso aqui vai te submeter a uma anestesia geral para fazer um procedimento? Ou vai usar alguma substância que tem o uso original médico para fins estéticos? Que horror, que horrível. No entanto, estava limitando ela de disseminar essas informações que trariam saúde para os outros pacientes. Então é uma questão que não é menos nobre. Não, a causa estética eu acho que é um gatilho muito nobre, porque a gente realmente precisa ter... Te olhar e gostar. Exatamente, porque... Por que a gente quer ter saúde e qualidade de vida? Para poder viver bem, para performar na vida, a performance da vida. Exatamente, e a gente tem que estar se sentindo bem para isso. E me corrija se eu estiver errado, né, Lu? Essa vaidade saudável não tem nada que ver com transtorno narcisista de personalidade. Nada não. Tu tem que te olhar, tu tem que te gostar. Bem, em primeiro lugar, um dos focos do meu programa é assim, tu precisa te amar em primeiro lugar. Tu primeiro precisa te cuidar, porque quando tu exala, porque as mulheres têm muito disso, né? De cuida de todo mundo, vai quando sobrar, eu era assim, depois vai ter um tempinho para mim. Não. Eu tenho que estar bem para poder cuidar dos outros. Eu primeiro tenho que me cuidar para depois cuidar dos outros, né? Então, né, nessa fase assim, daí disse, nossa, mas só no consultório é pouco. Daí foi a época que eu me mudei para Gramado. E daí veio a pandemia. E daí eu comecei, o que eu vou fazer? Né? Não, daí foi engraçado, né? Porque daí entrou pra mim. Não, mas só um adendo em relação à estética, né? Que o pessoal fica, não, porque músculo é apenas para vaidade, para ficar bonito. Não, a musculatura, a célula muscular, ela tem 2.000 mitocôndrias. E a célula gordurosa tem 40 mitocôndrias. Então, o músculo é energia, é disposição, é qualidade de vida, é longevidade. Não existe uma pessoa que vai conseguir envelhecer de forma saudável sem músculo. Ou seja, Pierre, não é só para levar o corpo para passear. Não, de jeito. Para levar o corpo, o cérebro e o cérebro com saúde. O cérebro, tem a comunicação hoje, né, do músculo com o cérebro. Que existe também, né, essa comunicação cérebro-músculo, comunicação fundamental, intestino-músculo. O músculo é proteção, né, do cérebro para Alzheimer, para Parkinson. Sabe qual é o recurso que eu utilizo para falar para um paciente, para ele fazer musculação? Tu quer que teu filho te limpe? Tu quer que teu filho te dê comida na boca? Mas às vezes a gente tem que fazer isso. Tu quer conseguir levantar da cadeira? Ah, mas eu caminho. Caminho não gera um estresse adaptativo. Não vai te levar a ter músculo. Não adianta caminhar. O que tu mais vê é pessoas que caminham a vida inteira e tem osteoporose, e tem falta de disposição, e não tem a sinalização para gerar testosterona, né? Para gerar mTOR. Então, por causa disso, tu vê as pessoas definhando e achando que caminhada é saúde. Né? Gente, esse podcast hoje, ele vai estar assim... Vamos ficar a noite adentro, tem muito assunto. Mas aí, continuando a história, até a doutora Beth foi pela ginecologista dela... Também entrou com aquela questão, né? A cada 1 quilo a mais é um ano mais próximo, claro, né? Então, esses gatilhos... Também foi analista de Bagé, né? Como a gente diz no sono, de joelhada. Mas já tinha um conhecimento essa ginecologista. Com certeza. Né? Eu achei muito interessante. E aí também que a gente sabe, né? Mas assim, ali eu tive bem a questão da causa e efeito, né? Da gordura com câncer, né? Que não... Até tu sabe, mas tu não teve insight ainda, né? E o câncer realmente, né, foi o nosso trauma, né? Aí a mãe queria me botar na história porque... Pois aí tava em Gramado. Voltamos para Gramado. É porque ela queria que eu fizesse tudo que ela tá fazendo. Eu não tinha coragem de enfrentar um vídeo. Então, o Pierre, que era cara de pau, que sempre estava nos vídeos e coisa assim. E daí eu disse, Pierre, eu vou te ajudar e tu vai ser o expert. Eu não tinha consciência que ela tinha. Eu só tinha de meditação. E ela queria me falar sobre a importância dos alimentos e das mitocôndrias. Que mitocôndria? Não sei o que é isso. Na época tu nem... Nem ideia. Pra mim, eu só trabalhava com meditação. E deu.
Meditação era a referência para tudo. E conseguiu resultados maravilhosos, né? Sim, porque a gente sabe a meditação. Meditação é ciência, né? Ah. Com certeza, com certeza. Mas então agora a meditação encontra as organelas celulares. Exato. Não, e a As meditação organelas, traz... serotonina, rejuvenesce o cérebro, aumenta a massa cinzenta, a meditação... Tem estudos, né, Foi que a- mostram o aumento Aham. da Não, massa se não fosse cinzenta. meditação, hoje eu não estaria aqui. Porque eu sempre tive déficit de atenção, assim, desesperador. Né? Eu fiz... eu só falei para minha mãe, eu não sou normal. Falei exatamente assim. E ela era psiquiatra. Daí falou assim, não, meu filho, tu deve ter déficit de atenção, que nem eu tenho. Começa a tomar Ritalina. Desde então, eu virei o melhor aluno da faculdade de veterinária. Porque primeiro eu fiz veterinária. Sim, a gente vai querer saber toda essa história. Mas deve ter dado um alívio para tua mãe, porque no momento em que ele diz, mãe, eu não sou normal, isso demonstra uma grande capacidade de introspecção. E se tem Autoconhecimento. introspecção, transtorno de personalidade muito grave não tem. Então já é um baita alívio. É que aquele rótulo do filho do psiquiatra, né? Eu já comecei assim, vai, não tem algum problema. Tá, mas gente, eu fiquei curiosa agora, porque daí nós estamos em Gramado e a doutora Beth sentiu, então, Daí- de compartilhar. De ter que botar pro mundo, né? E só E que eu aí- não tinha coragem, vai, Pierre, tu que Vai. cara de pau. Tu tinha que ver os primeiros vídeos dela. Era filmando atrás aqui, falando o telefone, o celular caindo. Eu falei, meu Deus do céu, mãe, não tenta mais. Câmera suja do celular. Tudo errado. E era início da pandemia, todo mundo estava começando a fazer vídeos, porque era a forma que as pessoas Não, tinham pra se não. comunicar. Foi antes da pandemia Foi um antes. pouco. Pouco antes. Foi 2000 e... Não, querido, que eu comecei a fazer vídeo, o meu primeiro vídeo foi em 2020. Foi 20 Olha que Ah, não, é que ela me interessante. estimulou antes da de pandemia. 2020. Meu primeiro vídeo foi que eu tive um desafio. Não, vocês não fazem. Tá, eu faço o vídeo, depois eu apago. É simples assim. E desculpa interromper, doutora Beth, naquela época, porque hoje a doutora Beth já tem mais de 1 milhão de seguidores. Naquela época, quantos seguidores a senhora tinha? 0. Olha como... Não, tinha o Pierre. Não, tinha não tinha seguia. 1.000, 2.000, não, eu não seguia. Eu tinha vergonha. Nunca, muito orgulho sempre. Que legal, que legal. Bom, aí, Pierre, como é Não, que foi? daí Vamos eu lá. comecei. Pierre tem que fazer isso, aquilo. Que daí eu entrei na questão do marketing digital e daí queria botar ele na parada. Que era teu marqueteiro digital, Hein? além de tudo. Não. Não, ela fez um inside aquele. Ah, fez. Fez. Ah, E daí eu sei que daqui a pouco o Pierre começou a adoecer. Eu disse, pá, pressão demais. Espera, por conta... de pressão, de tem que fazer De isso, tem que fazer. E ele pressão. querendo. Tava na Claro. emergência, eu tava fazendo várias coisas e tentando ainda ajudar a mãe. Então aí realmente ficou complicado Acho que pra mim. muitos médicos que estão escutando esse podcast ou assistindo vão se identificar com a questão da pressão e de muitas coisas, de às vezes tentar, eu tô na emergência, muito plantão, quero começar a sair um pouco disso, e aí como é que eu lido com isso? E aí vem essa carga, né? E acho que tem que Eu ajudar tava também as nisso. pessoas que acham que não podem, que não conseguem, como era o que eu pensava, né? E que a gente pega, tem que fazer, vai fazendo, que daqui a pouco vai, né? Aquela história assim de fazer o impossível se tornar possível e depois fácil. Eu me lembro que dizia assim, tu tem que gostar disso. Mas que gostar? Eu tinha pânico. Se eu vou dizer besteira, meus colegas o que vão dizer? Os meus filhos, assim, isso ó. é interessante, porque a gente é muito perfeccionista, né? E obsessivo, e quer que fique bem. E ter essa coragem de repente, começar uma E coisa. muitas pessoas vai dar errado no início. né? Chacota. Aí vem os haters, vem tudo isso. Eu lembro que no início, assim, quando eu fui começar a mostrar, falar de medicina do estilo de vida, o que eu mais me preocupava era trazer os estudos, a parte científica. Eu lembro que até meu marido falava, Luísa, tu não precisa trazer tanto, as pessoas estão acreditando no que tu estava falando. Eu disse, não, mas eu preciso que as pessoas realmente acreditem que isso é ciência. Eu só comecei a meditar quando eu li um livro Ciências da Meditação e eu vi 200 artigos, né, explicados no livro. Não, A gente é bem conservador, né? Para se permitir Cético. experimentar cético. É a nossa formação de background, né? Uhum. Então, ou seja, quando tu embarca nessa é porque tu já parte de uma probabilidade disso ser bom enorme. É uma questão bayesiana, né? Não é que, opa, ouvi falar nisso, vou lá. Se um de nós embarca, isso é importante para as pessoas saberem, né? Com a nossa seriedade. O background mainstream ajuda. Uhum. Ajuda. A gente não pode ficar Pra nele, né? segurança, né? A gente não Exato. pode ficar nele, né? Bom,
Doutora Beth, nós não vamos mais interromper a história. A gente quer entender como é que o Pierre entrou e como é que isso... Daí eu comecei a procurar outras pessoas, daí não achava, não dava certo, porque tinha algumas características. Daí eu conversei com uma amiga e ela... Beth, vamos fazer, tu vai ser expert, tu tem experiência, olha só o teu caso, olha só o que tu conquistasse. Daí eu, bora lá, vamos lá. E assim, na cara e na coragem, daí coisa começou foi indo, né? No início também eu falava muito também a questão de longevidade, de qualidade de vida. E daí eu vi assim que para mim, por exemplo, o emagrecimento é a pontinha do iceberg, assim, de saúde, porque tu só tem saúde se tu é magro. Nem todo magro tem saúde, mas tu precisa, né? Não existe gordura com saúde, né? Nossa, isso é muito importante, porque a gente está numa época de romantização da obesidade, né? Não, né? Isso aí ficam assim, muitas vezes, gordinha saudável, eu sou gordinha Gordofóbica. Então isso é importante. Não existe gordinho saudável. Essa é a realidade. Paciência. Eu não sou gordofóbica, porque até eu fui gordinha. Eu sou gordurofóbica. Gordurofóbica, exatamente. É isso aí. A exceção da gordura marrom, que a gente sabe que é uma gordura rica em mitocôndria. Sim, né? sim. Mas realmente a gordura... O excesso, o né, excesso, de gordura o toda. excesso, super A gordura inflamatório. marrom né? é a melhor amiga do pai atrapalhado. Porque tu tira o bebezinho do banho no inverno, tu fica apavorado que o bebezinho vai pegar frio. Daí, calma, tem a gordura marrom. Vai aquecer. Frio, vai aquecer. Exatamente. Não precisa correr pra cobrir que nem uma múmia, né? Cheio de toalha. Bom, e aí surgiu o programa, então, o método... E daí eu comecei a, né, organizar tudo que eu tinha feito, né? Organizei de uma forma e comecei a vender na internet. Então, daí eu tive uma equipe, a gente trocou de equipe várias vezes e coisa assim. E né, me surpreendeu, porque assim, eu jamais imaginei, eu quero ter 1 milhão de seguidores. Foi uma coisa que foi natural. De repente eu fiz alguns vídeos e a coisa fluiu, né? E foi uma coisa assim, até no início até me assustei, assim. No início eu fazia as lives e botava a mãe atrás de mim pra gente fazer umas lives conversando pra trazer alguns seguidores pra ela. O Pierre ficava lá estimulando, que eu não saía dos 2.000 seguidores, né? Daí depois inverteu. Não, dela assim, meu filho, eu tô com 3.000, tá? 4.000, tá, mãe? 5.000. Mas da noite pro dia, um vídeo meu estourou, que viralizou, tô com 6, 7, 8, 9, quando eu vi. Daí foram vários. Essa é a pergunta, qual foi o vídeo que viralizou? Qual que foi a virada de chave que as pessoas enxergaram e falaram assim, agora minha vida vai mudar? Não, é muito interessante. Porque é crescimento orgânico que a gente tá falando. Totalmente orgânico. Totalmente orgânico. Na realidade, foi assim, foi um vídeo que eu fiz num evento, que foi também um desafio, né? E eu disse uma coisa que para mim era a coisa mais boba que tinha. Né? Que eu fiz para cumprir a tarefa, né? Tinha um fundo legal e coisa assim, e eu simplesmente era sobre para emagrecer, tu precisa tirar o glúten, o açúcar e o leite. A coisa mais basal Mas é uma baita lição. Principalmente para gerador de conteúdo que é médico. Às vezes a gente acha que todo mundo sabe as coisas, né? E às vezes não. E não, né? Na verdade, às vezes a gente utiliza um linguajar que não é adequado. E a mãe pegou um nicho, né, de pessoas com 60 anos, que estão na menopausa, que estão já com descrédito da vida, já achando que não tem possibilidade de emagrecer, não tem possibilidade de ser feliz, não tem possibilidade de ter uma qualidade de vida. E a mãe mostrou, através dela, né, do exemplo próprio, que consegue. Então, isso fez com que muitas pessoas fossem atrás dela. Muitos seguidores por causa disso. São os cases de sucesso. Não. E também tem a coisa assim, eu faço... depois que eu comecei, faz 4 anos, eu acho, faço lives 2 vezes por semana, sempre, né? E colocando, tem aquela coisa da sequência e do trabalho. Claro. Disciplina, Muito disciplinado. né? Mas que... Eu não vou dizer que é fácil, porque a gente sabe que o nosso trabalho não é fácil, mas ele fica prazeroso porque é muito aquilo que a gente vive.
Então, a Uhum, gente vai uhum. trazer algo que a gente vive, e aquilo flui. Coerência, né? Clareza e coerência, Autenticidade, exatamente. né? Autenticidade. Aí não Tu tem, não pega, tem... né? É fácil, porque é a verdade, né? É aquilo que tu pensa. Mas, deixa eu vir aqui pertinho do microfone, porque eu fiquei muito curiosa que a doutora Beth contou que o Pierre adoeceu nesse processo. E como é que foi o processo de cura? Então, conta a tua história, Pierre. Tá. Porque eu também entendi... Tem toda uma questão lá da veterinária. É que a gente assim, quer saber. tá, depois que eu me formei em veterinária, acabei fazendo residência em Muito bem, patologia, muito bem, em parasitologia, fui super bem, fui destaque, né, graças a tia Rita, que eu chamo, né, metilfenidato, eu chamo de tia Rita, agradeci a tia Rita no TCC, porque realmente eu tive resultados impressionantes por causa dela. Mas na medicina, a tia Rita começou a me incomodar, começou a me deixar hipertenso e começou a me deixar ansioso. Depois eu fui ver, fazendo exames genéticos, que eu não tinha degradação, né, das monaminas. Então a noradrenalina bombava, né, Explica comigo. só um pouquinho pro pessoal entender, assim, como é que é essa... Então, a noradrenalina é um neurotransmissor, né? A noradrenalina e a dopamina são os neurotransmissores do déficit de atenção. Eles são produzidos, né, principalmente no intestino, né? A dopamina ela vai se transformar em norepinefrina, precisando de vitamina D, de B6, de B4, de ácido fólico, né? Tudo para converter. Isso tem que ter um intestino saudável para que Olha isso aí, ó. aconteça, né? E aí eu não tinha degradação da norepinefrina, da noradrenalina. Então, isso ficava me deixando com pressão arterial, com frequência cardíaca elevada, muito ansioso. E eu comecei a ver que a tia Rita já não tinha mais o mesmo efeito benéfico. Então, eu comecei a me prejudicar utilizando ela. E eu comecei a ver que, mesmo assim, muitas vezes nos plantões, eu tinha que tomar ela para ficar um pouquinho mais acelerado. Já não tinha que estar tão concentrado numa aula. Depois fica automatismo a emergência, né? E então eu vi que começou a me elevar a pressão, né? Eu tenho histórico de... Isso já formado daí, em medicina? Isso. Sim, já formado em medicina, já trabalhando na emergência. Perdão, Que a gente Pulei sabe uma que etapa. já adrenaliza por conta, né? Exatamente. E aí, só que às vezes tu faz plantão virado, então tu precisa de alguns estímulos, muitas vezes. E eu percebia que o café também me acelerava muito, me deixava também meio que hipertenso. E eu comecei a ficar nervoso com isso, né? Eu perguntei para a mãe quando que ela começou a meditação, justamente porque eu pensei que poderia ser um sincronismo entre mãe e filho, né? Só que eu comecei em 2017, só que eu não falei para ela. Eu não sabia que ela meditava. Eu comecei a fazer yoga, porque eu queria entender como é que funcionava isso. Eu não sabe, eu queria tentar melhorar a minha pressão, melhorar a minha ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então eu queria melhorar esses aspectos. E sempre tive a hemoglobina glicada muito alta também. Depois eu fui entender que era por causa dos níveis de cortisol. E aí, Não é só o açúcar. fazendo o yoga, eu comecei a ter outro problema. O yoga que eu fazia, ele era muito rígido. Então, ele depois de determinada hora não podia mais entrar, era num lugar lá muito difícil e eu comecei a ficar com raiva do yoga. Só que eu aprendi a respirar no yoga. Eu aprendi a entender como funcionavam os princípios da meditação, né, do estímulo do corpo, da consciência corporal que tu adquiria para no final tu fazer a meditação. Então, eu entendi um pouco a parte física, mas ainda não entendia nada da teoria. Bom, então, por causa disso, eu comecei a ficar com raiva e falei pra mãe, mãe, eu não acredito mais nisso, eu não gosto mais disso, não sei o quê. A mãe falou assim, não, meu filho, mas existe uma técnica chamada mindfulness. E essa técnica tu pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Deu, ai mãe, mindfulness. Não gostei do nome, achei estranho, e médico cético, né? Daí, no plantão. aí um dia resolveram me dar um livro chamado Ciências da Meditação. E esse livro, Ciências da Meditação, ele mostrava exatamente pessoas que eram comparadas com monges e mostrando os resultados em vários artigos científicos. Então eu comecei, mas não tem evidência científica? Tem.
Ah, mas não tem... Tem. Eu falei, meu Deus, na frequência cardíaca, na pressão arterial, na capacidade de resposta, né? Na sudorese, influenciava em tudo. E eu comecei a ver aquilo. Aí eu estava lendo o livro, e nisso eu já estava atendendo na dermatologia, né? Porque eu fiz uma especialização em dermatologia, não concluí, não fiz a prova do título, então não posso me classificar como dermatologista, mas eu fiz a especialização. Então eu estava atendendo numa consulta de dermatologia e chegou um paciente que tinha Parkinson. E aí eu cheguei para ele e perguntei assim, olha, posso fazer um testezinho contigo? Aí ele, pode. Deu, então tá. Então eu comecei a guiar a respiração dele. Guiei ela toda. 5 minutinhos depois, ele pegou assim, doutor, presta uma caneta. Aí eu emprestei a caneta, assim, e ele assinou. Aí ele começou a chorar, e eu não entendi por quê. Eu assim, tá, mas o que houve? Ele fazia 5 anos que ele só utilizava digital. Nossa, que incrível. E 5 minutos. Eu lembrei das experiências que o Joe Dispenza conta nos livros dele. Foi ali... Casos que parecem milagres. Foi ali que eu realmente vi que a meditação era tão fantástica e que eu tinha que expandir isso, que eu tinha que dividir isso com todo mundo. Então, nas emergências, muitas vezes, eu aplicava a meditação nas enfermeiras, nas técnicas de enfermagem, num paciente que estava na sala vermelha, achando que estava infartando, que todos os dias ele ia lá fazer morfina, tocou a emergência, eu tomei um susto, cheguei lá, não, tá, esse paciente aqui sempre vem aqui, porque morreu um parente dele recentemente, então ele tem que fazer morfina toda vez lá, e eu comecei, botei a mão na barriga dele e pedi, não, respira, respiração abdominal, solta, comecei a controlar a respiração dele. Quando eu saí de lá, eu falei, não, faz uma dipirona e pode liberar. Sensacional. É sensacional, né, Pierre? E talvez por tu estar na emergência, que é o último lugar onde tu te imaginaria treinando e praticando meditação, é que o resultado tenha sido tão dramático a ponto de tu ter essa catarse, que em psicanálise a gente poderia dizer que foi um insight emocional, que uma coisa é um insight racional, que não muda a conduta, não altera padrão adaptativo, e outra coisa é um insight emocional, que realmente faz tu fazer diferente, né? Essa história é sensacional. E antes disso, tu falou uma coisa que eu achei muito bacana, que é a questão da medicina personalizada, para depois continuar na meditação. Esses dias eu li na imprensa leiga que o ator do Thor, né, que é um cara assim, bonito, forte, atlético, ele abandonou a carreira dele de ator porque ele descobriu que ele é APOE4, APOE4. Então, ele tem um risco 15 vezes maior de Alzheimer, talvez até de 100%, e ele achou que ele tinha que ter um estilo de vida menos estressante, com base nisso. E eu te ouvindo falar, eu sou que nem tu em relação a essa metabolização de catecolaminas. Eu me dei conta agora que a vez que eu infartei, eu digo a vez, porque eu não quero dizer uma das vezes, o primeiro infarto que eu tive. Então, a vez que eu tive um infarto, numa situação de alto estresse, eu tinha pela primeira vez, eu tinha medo de dormir no carro, tava com sono, tava dirigindo minhas crianças, e eu tomei um Venvance, que é um derivado de anfetamina, pela primeira vez e tive uma dissecção de coronária. É possível que, como eu não metabolizo bem que nem tu, as catecolaminas, eu tenha tido um pico hipertensivo maior e ter dissecado a coronária, que é uma coisa rara. Com certeza. Então, a gente lançar a mão desses exames de precisão e dessa medicina moderna é muito bacana, porque a gente vem de um background de medicina baseada em evidência que não tem nada de errado. Mas as pessoas têm que entender que a medicina baseada em evidência surgiu no Canadá, na década de 80, na McMaster, por um motivo muito simples, porque ela se presta à medicina socializada. Ela se presta a grandes quadros para ministros de saúde do Canadá, da Austrália, mas ela não vai resolver o problema do paciente que está na sala vermelha achando que está infartando de novo. Perfeito. E que tu faz uma meditação porque tu conhece a técnica e tu conhece o paciente. Tu estava de plantão ontem, tu viu ele. Essa tua transição, esse insight foi extremamente interessante. É muito interessante. E até para simplificar aqui, né, que a gente falou da questão da epinefrina e tal, mas, pessoal, são estados de estresse. Né, os principais gatilhos, então é aquela coisa, eu nunca vi um paciente estressado que conseguiu emagrecer bem, sabe, que conseguiu manter, um paciente estressado
que nunca apresentou, assim, uma crise do pânico, um momento de ansiedade, né? Um paciente estressado que que consegue ter essa visão mais clara do que está acontecendo, esse momento de atenção plena. E quando a gente se tira um pouco desse mundo do estresse e a gente começa a enxergar um pouco de fora, a gente entende o que o ator do Thor estava falando. Eu não preciso de tudo isso. Eu só quero ter uma vida plena. E isso é saúde, né? Nossa, qualidade de vida. Nossa. É que a gente aprende a viver muito no materialismo, né? Muito. Nada no espiritual. E isso que tu estava falando, assim, também, acho que uma das dores que eu tive, assim, é de ver o quanto eu fui enganada a vida inteira, quanto nós somos enganadas com esses alimentos, né? Eu me lembro que, eu envenenei muito meus filhos, né? Aqueles docinhos que valem por um bifinho e alguma coisa assim, sabe? E hoje a gente vê assim, se tu lê os ingredientes é tudo veneno, conservantes e coisas assim. Então eu vejo assim, na realidade eu escrevi o livro mais para chegar ao maior número de pessoas para fazer o basal, né? Que tu tirando os venenos, esses conservantes, esses super processados, tudo é muito fácil, né? Te lembra, Pierre, que a gente viu um filme que o Pierre gostou de ver documentários também, de que eles estudam as papilas da gente para colocar coisas que são viciantes. Claro, tudo é muito pensado, né? E aqueles, aqueles Cheetos, por exemplo, que tu coloca na boca e se desmancha. Tem uma história bem... E o cérebro não percebe que tu tá comendo, então tu vai botando veneno. Literalmente nos enganam. É impossível comer um só. É impossível comer um só. Exatamente. Não era assim que escolhiam os cavalos na propaganda do Marlboro, vendo qual era a imagem que emocionava mais as pessoas? Quando Eles viram são que eram muito os cavalos, eles colocavam os cavalos. E utilizam até da neurociência e da fisiologia humana. Fisiologia, estuda as papilas gustativas para ver aquilo que tu vai... Então, assim, né? Então, tu... E sabe que é legal porque tudo isso acaba atrapalhando muito. A doutora Beth falou, né? O nosso basal. Aí não adianta a gente ter a melhor tecnologia se o nosso intestino não tá legal, se o nosso sistema não tá legal, porque ele não vai conseguir nem interpretar Não absorve. aquilo, não vai conseguir absorver. E por falar em saúde intestinal, está na hora da gente agradecer novamente os nossos patrocinadores, a Cienza Pharma e a Biome Hub. E, pessoal, nós temos um cupom que deve estar em algum desses cantos. Eu vou apontar para os dois para não errar, tá? Um QR Code com um cupom de 15% de desconto, tanto nos exames da Biome, os exames da Biome Hub, os exames de microbiota, mapeamento de microbiota intestinal, mapeamento de microbiota vaginal, oral, e também para suplementação na Cienza Pharma. Depois a gente até tem, assim, uma surpresa aqui da Cienza, a gente vai deixar para o final. É impossível superestimar a importância da microbiota intestinal no processo de emagrecimento, né? De emagrecimento de total, né? Na realidade, assim, ó, o que eu sempre brinco, assim, que eu entrei na psiquiatria, assim, né? Nossa, psiquiatria, tu estuda a mente, o cérebro, uma coisa nobre, né? Depois eu me dei conta que eu tinha que estudar o intestino, o cocô, que daí, né? Que ali estava a chave para evitar aqueles antidepressivos, aquele monte de medicação que muitas vezes são mais prejudiciais do que ajudam, né? Então... Mas olha, sabe que eu acho que a primeira pista que vocês têm razão nessa história de meditação, do papel da mente no emagrecimento, e a gente vai querer ouvir mais dele sobre isso, é quando eu li uns artigos em modelos animais mostrando que a rapamicina, que é um fármaco que eu adoro, levava ao emagrecimento, mas por uma mudança cerebral no hipotálamo, que era uma espécie de termostato daquele peso que tu percebe como adequado. Então, a rapamicina fazia tu achar que teu peso certo era mais baixo e tu lutaria para manter o peso mais baixo. Então, eu fiquei pensando, bom, se o hipotálamo tem um set point para definir qual é o nosso peso certo, os centros superiores que comandam o hipotálamo podem mandar no hipotálamo, mandar na fome e mandar na nossa percepção de qual é o nosso peso adequado.
Como é que a meditação, como é que a mente pode nos ajudar nesse processo de emagrecimento? Assim, Ricardo, uma das coisas que é muito interessante, assim, ó, é que nós temos crenças limitantes, né? Que a gente tem um padrão, assim, que a gente vai envelhecendo, a gente vai engordando, vai tendo dores, vai tendo cansaço. E tem na minha idade, né? Vocês são mais novinhos, tinha aquela coisa, assim, de que ter saúde é ser gordinho. Eu me lembro que eu não era magra e eu tomava biotônico Fontoura, emulsão Scott, calcigenol, não sei que tudo, um monte de vitaminas para abrir o apetite. Eu tinha um apetite imenso. Eu disse que a minha mãe abriu o apetite até hoje. Dizer que o biotônico Fontoura é o fármaco mais eficaz da história, porque o sujeito tomava quando era criança e funcionava depois pela vida inteira, né? Esse apetite aumentado começava a causar um monte de disfunção metabólica. E aí acaba deixando a pessoa com o apetite Exatamente. Então, uma coisa que, dentro disso que tu falasse, assim, ó, o nosso cérebro, ele não sabe o que é positivo e o que é negativo. Então, eu me lembro que eu passei a vida inteira com medo de ser né, eu tinha uma prima da minha mãe que era uma gordinha, era uma obesa mórbida. Então, eu olhava para aqueles braços dela, cheios de celulite, aquelas pernas, ela não conseguia caminhar. Uma pessoa maravilhosa, já faleceu Então, eu pensava nela assim, como assim, não posso ser isso, não posso ser isso, não posso ser isso. Quando entrei nesse processo de meditação, eu consegui uma meditação guiada que fazia eu pensar no corpo que eu queria ter. E passei também a colocar na geladeira, coisa assim, algumas fotos minhas de quando eu estava magra, que eram meus 18 anos, que foi quando eu fiz essa foto Então, assim, nós precisamos tirar essas crenças de passado que foram colocadas para nós, muitas vezes, antes até, né, da gente ter consciência, né? E apostar, visualizar o futuro e fazer com que, de alguma forma, isso é o que eu quero ficar. Então, dentro disso que tu está falando, né? Daí é aquela foto. Mas e é interessante que eu nem acreditava nisso. Eu nem acreditava, sabe? Vou pensar e vai ficar. E, na realidade, as coisas foram acontecendo naturalmente. Tendo os cuidados, tirei os venenos da minha vida, né? Os processados, o leite, as massas. Eu comia tudo integral, porque eu achava que integral podia. Eu comia de tarde, eu comia frutas. Só que era um balde de fruta, né? Fruta natural, açúcar, né? Então, foi assim, ó. E eu fui perdendo peso sem fazer regime, sem passar fome, sem nada. Foi uma coisa muito natural. E, para mim, é um milagre, assim, porque eu vivia escrava da balança. É que a meditação te ensina a ser consciente dos atos que tu tá fazendo, porque muitas vezes a gente come por impulsividade, né? E às vezes a gente acha até que o alimento ele vai conseguir suprir alguma necessidade que tu tem, que tu não consegue, de felicidade, coisa do tipo. E ele tem essa capacidade, né? Só que é algo de recompensa imediata. Então, quando a gente tem consciência e mastiga um alimento também, né, de forma adequada, com tempo adequado para a digestão, isso gera saciedade. Então, só o fato de tu prestar atenção no que tu tá fazendo, tu já traz saciedade. Dessa forma, tu também consome cada vez menos e consegue emagrecer. Nós já trouxemos aqui 2 hacks, né? Então, um deles é essa questão da visualização, que concatenou muito bem isso que tu falou da rapamicina, né? E é justamente isso, eu procuro trazer isso para os meus pacientes também. Gente, se imaginem. Imaginem, porque quando a gente imagina as coisas antes delas acontecerem no presencial, elas estavam na imaginação. Então, primeiro a gente precisa imaginar. Então, imagina, porque aí o nosso cérebro, o nosso corpo, ele vai se alinhar e a gente vai começar. Não é que vai, assim, emagrecer por um milagre, mas as nossas atitudes vão ser atitudes daquela pessoa que a gente está visualizando, que é uma pessoa que tem o controle alimentar. E é possível, pessoal. É possível, sim, porque a gente está aqui, nós somos provas disso de, às vezes, tu olhar para o alimento e tu falar assim, não, agora eu não quero, eu vou escolher o momento que eu... Né? Então, viver essa vida mais plena
é possível. Assim como eu queria que tu nos contasse aqui, Pierre, como é que foi possível viver dentro de um contexto de emergência, que eu tenho certeza que muitos médicos que estão nos assistindo vão se identificar sem ficar ansioso, estressado, porque eu, quando vivi na emergência, eu me via muito ansiosa. E eu corria para algum lugar para tentar dar uma respirada. E até queria saber do Pierre, porque ele falou uma coisa que eu achei sensacional, que eu acho que tem a ver com mindfulness, né? Eu faço isso sem querer também, acho que é uma baita hackeada. Do tipo, hoje eu me permiti comer um doce, tá? Então, comer um bombom. Então, ninguém fala comigo, eu vou espalhar ele por toda a minha boca, vou pensar nele, vou extrair todo o prazer que ele pode me dar naquele momento. Ou seja, é um momento em que o meu corpo e minha cabeça estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou seja, eu não tô com meus filhos pensando que eu tinha que estar trabalhando, eu não tô trabalhando achando que eu deveria estar com meus filhos, eu tô ao mesmo tempo ali por inteiro. É mindful it. Mas por outro lado, na emergência, que é o exemplo que a Lu deu, tu quer estar talvez em outro lugar com a tua cabeça. Não é o contrário? É que não é um tipo mindfulness reverso? Quando eu tô onde eu quero estar, eu tô onde eu quero estar. Quando eu acho que eu tenho que ter outro lugar melhor, eu me dissocio. E aí... Mas é que muitas vezes tu precisa ter calma diante de uma situação de extremo estresse, numa reanimação, né? Então tu precisa, às vezes tu tem que coordenar aquilo ali e cada um, senão... Mas é o mesmo processo que comer um bombom. Por exemplo, agora eu estou comprimindo externo, a minha compressão tem tantos centímetros de profundidade. Ou, Santa Catarina, praia. Não. É que daí... Tu completamente em outro lugar mais prazeroso ou tu tá lá por inteiro? Não. É que aí tu tá dentro do ato, né? Quando tu já tá no ato da mecânico, é diferente. Tu pensa naquilo apenas. Tu não, porque tu já tá criando consciência corporal. É diferente. Agora, antes, quando tá vindo o paciente, aí tu já começa a respirar fundo para conseguir organizar a tua mente. Mas onde que eu usava muito isso é, por exemplo, durante a pandemia, quando um paciente acabava vindo a óbito, né? A partir daquilo ali, o meu dia, teoricamente, acabava. Acabava. Se eu mantiver a mesma frequência, eu chego destruído. E eu tenho que estar bem para outra pessoa. Ou até para dar notícia para os parentes. E o que eu fazia? Eu ia no banheiro, ficava 5 minutos respirando, para eu conseguir, pelo menos, resetar aquele momento e começar do zero. Era neste momento que o mindfulness se transformava no momento mais... necessário. Mais necessário mesmo. Que era importantíssimo, porque senão acabava com o meu dia. E era uma sequência de catástrofes que estavam acontecendo, né? Principalmente em 2021. Mas isso é sensacional, porque ele te permite ser... Mas te permite ser o médico qualificado e técnico a cada momento de novo, porque tu resetou a tua cabeça com essa técnica nesses teus 5 minutos no banheiro. Ou seja, um grande aliado do treinamento médico mainstream que todo mundo tem, médico de ponta, médico técnico, médico que estuda, médico que pratica, mas lançando mão desses recursos que a gente não aprende, diga-se de passagem, tu consegue potencializar o que tu sim aprende. Então é muito bacana essa E é muito interessante porque ele te tira do modo luta e fuga, porque no modo luta e fuga a gente não consegue raciocinar. Não. E te coloca num modo de clareza. E são nesses momentos que a gente precisa ter clareza e precisa raciocinar, que nem a doutora Beth estava falando aqui, ele tinha que escolher qual era o paciente. E aí, eu ouvi, enquanto eu estava estudando a história de vocês, e eu achei muito legal, porque eu e o doutor Ricardo, a gente ama as mitocôndrias. A gente gosta muito das mitocôndrias. E tu trouxeste em alguma fala tua, Pierre, sobre a questão das mitocôndrias, da saúde mitocondrial dos pacientes que estavam ali, os gravemente, né? O que aconteceu, né, durante o Covid? Eu percebi, né, que alguns pacientes que eram intubados, eles não tinham o pulmão tão comprometido. E eu não conseguia entender por quê. Eles podiam ser alguns pacientes até obesos, assim, mas eles não tinham uma comorbidade tão grande. Então eu pude perceber que o problema deles não era o pulmão. O pulmão é apenas um acesso do oxigênio, mas o local final onde o oxigênio vai ter a função dele é na mitocôndria.
pro coração bater, pra produção de neurotransmissor, produção de hormônios, pra tudo. Uhum. Pra tudo. É lá que a mitocôndria que o oxigênio tem que ir. Parar dentro da mitocôndria. Então, quanto menos mitocôndrias tu tiver, porque por tu ser mais inflamado, mais tu vai ter dificuldade, né, de receber oxigênio. Então, não aumentar oxigênio se não tiver. não adiantava entubar um paciente. Sim. Os que sobreviveram foram os pacientes que conseguiram, né, desenvolver alguma forma de produzir novas mitocôndrias. De fazer a biogênese mitocôndrica. Exatamente. Fundamental, fundamental. É no processo de envelhecimento também, né? Aliás, por que será que ser mais envelhecido era um fator de risco para morrer por Covid? Exatamente. Pode ter a ver com a disfunção mitocondrial. A gente acaba a nossa vida com a metade das mitocôndrias que a gente tem quando a gente é jovem. Não, e um detalhe muito grande, né? As mitocôndrias, quando elas produzem energia, elas produzem calor. Então, quando a pessoa tem mitocôndria, ela consegue emagrecer com muito mais facilidade. Aí a gente entra. Tudo tá interligado, né? Tudo. Não tem como a gente separar. E tudo gira ao redor da mitocôndria. Impressionante. Gira ao redor da mitocôndria. Não é- Falando assim em metabolismo. E até o poder da mente tem muita relação com mitocôndria também. Tem sim. Com certeza. Inclusive, eu acredito muito, assim, que essa época que a gente passou do Covid foi um grande aprendizado pra gente entender como o nosso estilo de vida impacta, sim, em todo momento, mas principalmente nesses momentos que a gente precisa de socorro, né? A gente, eu percebi que o problema não era uma pandemia viral, era uma pandemia de falta de saúde global. Exatamente. Não, e a resposta Exato. pandêmica foi o quê? Ficar em casa, iFood, Tudo obesidade. Ou seja, álcool, Se permitiu o álcool, álcool, é as pessoas piorar o não- estilo de vida, que eram os Aham. fatores de risco para morte pelo vírus. Aham, se Então, quando a gente permitiu. pensar em algo que não faz sentido nenhum, foi a nossa resposta pandêmica. E aí, e só pra continuar, assim, a história, porque a gente vai entremeando aqui com coisas de saúde, né? Como é que foi essa tua saída da emergência? Nos conta um Bom, pouquinho. Eu saí da emergência porque eu queria realmente viver da meditação. Então, eu abri um consultório e comecei a atender os pacientes de meditação, mas ainda tinha uma transição que eu ia para alguns lugares para atender. Ia para Cachoeiro do Sul. Um pouquinho longe até. E aí eu pegava de carro, ia, fazia 24 e vinha sem dormir. Então, era bem debilitante, né? Então, eu já estava nesse processo. Só que neste momento, foi o momento que veio a pandemia. Então, acabou. E junto a isso, eu estava fazendo medicina ayurvédica com a mãe. Olha que interessante. Então, foi aí que eu comecei a acreditar nos alimentos, como cura. Aí então, o meu foi exatamente passo a passo para ter credibilidade nas coisas, né? Como eu sempre fui muito cético, eu tinha que entender como funcionava isso. Muito interessante. Então, na medicina ayurvédica, eu comecei a aprender um pouco sobre os alimentos. Quando eu comecei a estudar, eu vi o poder dos alimentos, né? E daí, puxa, essa medicina que todo mundo na época ainda falava mal e coisa assim, né? Ainda tem bastante preconceitos. Daí, tipo, se é uma medicina que é mais de 7.000 anos e está aqui até hoje, tem que ter coisas interessantes, né? E é muito legal, porque os princípios dele é rejuvenescimento, é a cura natural, né? E aí, Trabalhar a e espiritualidade. de vez em quando você vê E no a de- mainstream, isso aqui é ótimo, ashwagandha. Daí, que grande descoberta, né? Sensacional. Mas quando a gente começa a abrir caixinhas novas, isso é meio que viciante, né? Porque tu te dá conta que tem outras coisas e aí, opa, então vamos abrir isso aqui também. que dar um Vamos abrir isso resultado, aqui. né? Dá um Que resultado? transforma. Dá um resultado, a gente tem a obrigação de abrir todas as caixinhas que a gente precisa abrir para ajudar as pessoas. Com certeza. Né? E não precisa ficar abraçado numa E caixinha. assim, eu assim, acho que né? antes de criticar, né, que nem a doutora Beth falou, a medicina ayurvédica, a gente precisa conhecer. A gente só pode criticar aquilo que a gente conhece. Mas aí dá né? trabalho, né? Lu tem que ler, tem que estudar, né? Tem que ter muita mitocôndria pra conseguir Muita fazer mitocôndria, isso. E para ter muita mitocôndria já tinha que ter um estilo de vida que já Não, aceitasse essas E coisas. assim, para eu conseguir estar hoje aqui, como eu larguei a tia Rita, eu precisava ler e gravar e não me prender tanto no meu déficit de atenção, não ficar divagando. Então, com a meditação, eu aprendi que toda vez que minha mente divagava, eu conseguia voltar e ler um livro. E eu nunca tinha conseguido ler um livro no colégio.
Uma pista que a Ritalina não poderia ser tão boa assim é que a primeira vez que eu ouvi falar dela foi no filme Exorcista, que foi uma grande pesquisa médica, né? A gente estava falando aqui do Divertidamente 2, foi uma outra grande pesquisa médica. No Exorcista, lá pelas tantas, eles não sabem o que fazer com a Regan, né? Porque ela tá, na verdade, possuída. Aliás, como eles são preconceituosos com vocês psiquiatras, né? Eles oferecem o exorcista antes de oferecer o psiquiatra. Aí a mãe, não, o psiquiatra, não vamos tentar o exorcista antes. E ela chega a usar o metilfenidato, a Ritalina experimental no filme. Eu não lembrava. É sensacional, porque você usa uma pesquisa médica. Mas então, se usaram na Regan, possuída por um demônio fenício, né? Não podia ser uma coisa tão boa assim, né, Pierre? Já era uma dica, assim, que ajuda muito, né? Mas é que não é uma panaceia para tudo, né? Não, e hoje em dia, agora que o Venvance, por exemplo, está sendo manipulado, né, que as patentes começam... O potencial para abuso desses medicamentos E as pessoas é utilizam enorme, para né? emagrecimento a também. É difícil Ritalina, mamar o do metilfenidato, ele Venvance. tinha um resultado assim, eu tinha uma criança que ele devia ter uns 8 anos, e ele chegava e pedia, doutora, me dá o remédio, porque senão eu não consigo parar. Me acalma, eu preciso. E daí tu faz o quê? E realmente a criança era outra pessoa. Claro, né? Muitos melhoram, né? Melhora. Por outro lado, o que a gente viu nos Estados Unidos... E o Venvance é o outro, né? Que a gente não consegue regular o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Que, por sinal, né? Se tu não regula isso, o cortisol é convertido em o T3 é convertido em T3 reverso. Então, o estresse vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade de emagrecer, porque a tireoide não vai estar funcionando, né? Então, o estresse, né? A meditação ajuda a diminuir o estresse, para dar um adendo a respeito do assunto. E melhora a função mitocondrial. Porque o cortisol é produzido na mitocôndria. Exatamente. Então, aquela fadiga adrenal que tanto falavam, na verdade, é uma disfunção mitocondrial. Também. Ou seja, a gente, para ter aquela curva saudável do cortisol pela manhã e depois cair, poder dormir, ao invés de ser aquela coisa plana, que é uma tragédia completa, a gente tem que ter uma função mitocondrial para produzir no momento certo. Totalmente. A Star tem que estar funcionando direitinho. A gente está fechando todas as vias aqui. Mas, concordo muito. Que a produção já deve estar com 1000 plaquinhas, já que a tá gente com 1000 esquecendo plaquinhas. de alguma coisa. Mas eu queria muito aqui, porque eu fiquei curiosa, e trazer, então, isso pra... a produção tá falando que a gente tá se estendendo, mas a gente tem que chegar em vários pontos aqui importantes. Que eu estou muito curiosa. E ninguém falou nenhuma bobagem, tanto que a gente não precisou alcançar o cérebro pra ninguém. Ninguém deixou cair o cérebro. Eu tenho certeza que o Dr. Ricardo também, todo mundo que está nessa sala, está curioso também, e quem está escutando também. A gente quer saber como é que é a rotina de meditação de vocês. Porque eu preciso ficar 20, 30, 40 minutos todos os dias? Não, todos os dias é igual. Nos contem um pouquinho. Porque Como incorporar, né? Como incorporar e o que vocês fazem? Bem, eu nesse momento eu tenho feito, às vezes, eu gosto de levantar de manhã, eu levanto às 4 da manhã, 5 horas da manhã, eu vou deitar às 9 também, né? E daí a primeira coisa que eu faço é meditar, né? Então, antes eu meditava assim mais simplesmente ficando ouvindo os passarinhos e sem nada, sem nenhum... Mora em Gramado, no meio da floresta. Então eu... Foi da praia para Gramado. Eu fazia sem meditação não guiada, mas depois eu estou estudando muito o Joe Dispenza e ele tem umas meditações assim que são um nível bem maior assim de intensidade de respiração. Então, tem meditações de 1 hora, assim. Então, muitas vezes eu faço essas meditações de 1 hora, tá? Mas, assim, se tu fizer 15 minutos pela manhã e de noite, isso aí já faz uma diferença. Então, eu estou me dedicando bastante para isso. E, assim, durante o dia, assim, ó, tô lendo um livro, daqui a pouco eu vejo que diminuiu a minha capacidade, tem que voltar para... Eu paro, medito, respiro, né? Uma respiração profunda já é tu entrar em contato contigo, né? Então, assim, ó, por exemplo, se aconteceu alguma coisa que me deixou angustiada, se eu briguei com alguém, se alguém brigou, alguma coisa assim, que é raro acontecer, eu paro até entrar no meu prumo de novo. Eu não me aceito estar estressada. Não me aceito.
Então, se eu estou estressada, eu paro até voltar ao prumo. E de noite, eu faço sempre, assim, um movimento de pensar no meu dia e de agradecer, né? Então, eu digo assim, porque quando a gente está numa vibração de gratidão, de amorosidade, todos os nossos hormônios, todas as nossas serotoninas, endorfinas, tudo funciona bem. Quando tu tá com raiva, tu libera cortisol, é luta e fuga, e daí bagunça todos os teus órgãos, e daí nada funciona. Então, assim, ó, eu não me permito não estar bem. Pessoal, é uma psiquiatra falando, né? Uma psiquiatra que estudou muita farmacologia. E aí a gente vê como a meditação, ela altera toda a nossa bioquímica cerebral, né? Pierre, como é que é? No meu caso, o que eu fazia quando eu trabalhava na emergência? Eu meditava no carro antes de entrar nos plantões, desejando coisas boas. Na época até meu primo estava entubado, então eu via o meu primo entubado e imaginava coisas boas para ele, imaginava eu passando a energia durante a meditação, indo para o corpo dele, percorrendo todo a silhueta do corpo dele, desejando coisas boas. Então, durante a emergência eu fazia assim. Atualmente, quando acordo, eu coloco uma meditação guiada, né? Eu gosto de um aplicativo, né? Meditopia, um aplicativo que ali ele bota ali se tu quer, qual é o teu humor. Aí tu bota teu humor, aí através do teu humor ele vai puxando várias opções. Então eu gosto de botar e aí tem a opção de meditações de dia e meditações de noite. Então as meditações de dia vão te guiando, ou te orientando sobre o que tu almeja pro teu dia, o que tu espera, te dando as boas-vindas pro dia que tá vindo. Então é muito bacana. E de noite tem algumas meditações para preparar para dormir, né, que vão te acalmando, vão dizendo, teu dia foi completo, agradece, diga 3 coisas que tu deveria agradecer, ou imagina uma pessoa que tu quer ver do teu lado, seguidamente eu penso na minha mãe, que tu quer desejar coisas boas, né, daí eu imagino, eu mentalizo a imagem dela do meu lado, né, passando sentimentos bons, carinho, amor, né, então... geralmente é a meditopia que me guia. E assim, segundo o Mindfulness, eles falam que é no mínimo 11 minutos, né, que tu precisa para começar realmente a ter uma alteração da amígdala, né, para ter alguma alteração que a gente chama de traço... é traço prolongado? Não, é traço... Explica um pouquinho mais disso, porque eu acho que é interessante a gente trazer esse conhecimento. Então, o que é essa alteração na amígdala? O que a amígdala tem? A amígdala, ela é um órgão, né, muito relacionado ao nosso cérebro reptiliano, que é o de luta ou fuga. Pessoal, não é a amígdala da a amígdala é Importante. É um órgãozinho lá dentro do cérebro, né, do crânio, que ele regula as emoções, ele percebe as emoções, ele classifica os perigos, né, do meio ambiente. E a pessoa que foi muito traumatizada, tem uma amígdala grande, assim, que se assusta com tudo, né? Depois que tu medita, a amígdala diminui também. Então, assim, existem algumas alterações no cérebro, né? Que existe um lado do cérebro que ele é mais responsivo, mais agressivo. Quando tu começa a meditar, tu consegue, inclusive, a colocar como padrão principal o outro lado do cérebro, que é um cérebro mais compassivo, mais tranquilo. Tu consegue, inclusive, criar uma neuroplasticidade, novas conexões cerebrais que vão modificando o teu jeito de ser, as tuas reações, principalmente, a tua impulsividade, né? O teu tempo de reação, que para mim é o principal fator da meditação, é o tempo de reação, né? Antes, se tu agia com uma impulsividade, agora tu tem um tempo para conseguir entender, será que vale a pena fazer isso? Será que eu não vou me arrepender? Será que eu vou ter algum prejuízo? Então, a meditação é muito importante, principalmente por isso. Eu tenho uma experiência que foi uma coisa assim, porque quando eu comecei a fazer meditação foi para me acalmar, né? Minha mãe tinha morrido, eu queria me acalmar, estava naquele estado confusional. E eu comecei a fazer yoga, e daí comecei, né? A professora começou a me estimular a fazer em casa, mas em casa não dá. Não, mas vou fazer, vou tentar. Aquela coisa assim, aquela coisa que quando tu faz, daqui a pouco tu cria músculo, né?
E tá, eu me acalmava, e isso que o Pierre falou, assim, é que no primeiro momento ela te acalma na hora, isso tu percebe na hora. Mas tu precisa de longo prazo para que haja alguma modificação estrutural no cérebro, né? Novas conexões. E o que aconteceu comigo foi que, até falei para o Ricardo, né, que eu pensava, tinha algumas pessoas que tinham me feito mal, assim, ou que tinham feito mal para algumas pessoas que eu gostava e que eu pensava nelas, eu sentia raiva. E daqui a pouco eu me dou conta que eu estou pensando nelas e não senti mais raiva. Daí comecei a pensar todas as pessoas que eu não gostava, que me deixavam mal-estar, assim, e simplesmente eu disse, meu Deus do céu, isso nem sou eu nem me reconhecia mais, né? E isso foi uma coisa muito interessante, assim, porque é uma mudança de personalidade. E tem estudos que mostram, assim, que Nova York diminuiu muito tinha muito homicídios, muita criminalidade, que diminuiu muito no lugar onde começaram a meditar. Então... E sabe que sentir raiva, porque a pessoa não sabe que tá sentindo raiva dela. Não, ela, gente, ela não vai mudar nada a vida dela. Mas vai mudar a tua veneno. vida, porque o veneno... Ele tá com raiva, o veneno aquilo é que a teu. gente pensa, a gente começa a criar. Então, é até a questão, assim, da gente pensar nas nossas capacidades, né? Eu costumo sempre mentalizar os meus treinos antes, ou na época que eu corri uma maratona, eu mentalizava aquilo todo tempo. Ou se eu tenho um grande desafio, eu mentalizo, porque aí a gente coloca no nosso cérebro que a gente tem a capacidade para isso, e a gente vai criando o músculo da capacidade, vai treinando o músculo da capacidade. E a mesma coisa acontece se a gente fala assim, não, eu não vou conseguir. Não, aí tu já começa a tremer, a suar, e dá o branco, e realmente, então, aquilo que a gente coloca... Esse é o poder da mente para tudo, né? Isso que tu falaste é incrível, assim, porque, na realidade, a maior dificuldade do emagrecimento é que as mulheres já chegam, eu não consigo, eu já tentei de tudo, não funciona para mim. Então, já coloca isso e eu tenho falta de disciplina, eu mereço um tapa na cara, as pessoas se maltratam, né? E uma coisa que tu não diria para ninguém, né? Olha, tu tem que emagrecer, senão tu vai levar um tapa na cara, mas as pessoas se dizem, se maltratam. Então, esse carinho, essa gentileza conosco, né? Olha, tu errou, tá certo, todo mundo erra, tu é humano, vamos lá. Pisou na bola, comeu um doce sem querer, tá? Pisou, comeu, tá, deu, já passou. O principal problema das mulheres, né, é que elas têm muita influência hormonal, né? As mulheres, na origem, elas não foram criadas para lutar tanto pela sobrevivência. Tanto que as mulheres conseguiram igualar os homens no número de infartos. Né? Antes, as mulheres não morriam por infarto de jeito nenhum, conseguiram se igualar. O que acontece, né? Quando a gente tem um estímulo para a produção de um hormônio, a prioridade vai ser cortisol. Se houver estresse, né? Para gerar testosterona, que vai te levar ao emagrecimento, o DEA, né? Outros hormônios, que é o outro lado porque assim, do colesterol gera pregnenolona, e da pregnenolona gera ou pro lado do cortisol, progesterona e cortisol, ou pro lado do DEA e testosterona. E o lado do DEA e testosterona é o lado de procriação, o lado de energia, de músculo. E o outro lado é luta ou fuga. Emergência, aldosterona, pressão arterial, frequência cardíaca. Então, sempre o organismo vai gerar para as prioridades. E a prioridade é o teu estilo de vida que vai determinar. Se tu tá determinando que o teu estilo de vida é estressado, o estresse agudo é bom, mas o estresse crônico ir todo pro lado do cortisol, vai faltar pro DEA, vai faltar pros hormônios, pra testosterona, vai faltar pro emagrecimento, músculo, finalização. A reprodução, né? Como pesquisador em biologia evolutiva, isso que tu tá dizendo é sensacional, porque a gente foi programado para ter um mecanismo para fugir do leão uma vez ao dia. Só que quando a gente está com uma prova, com uma perspectiva, com estresse, nosso corpo não sabe que não é bem um leão. Ele vai disparar o mesmo mecanismo. Então hoje a gente foge de 30 leões num dia. Então, todos se tornou um criados mecanismo pela mal nossa cabeça. todos criados pela nossa cabeça. Um desses leões é até o Tony dos sucrilhos, de uma má alimentação, por exemplo. Ou é um tigre. Bom, mas vocês entenderam. Então, a questão toda é essa, né? Um padrão que era essencial para nós se torna mal adaptativo.
se torna uma sequela evolutiva. Exatamente. Assim como a abundância calórica no pós-revolução industrial. A gente evoluiu para ter déficit de caloria e daqui a pouco tem abundância de caloria. Uhum. Então a gente está numa contramão evolutiva, né? Industrializaram todo o nosso estilo de vida, né? Uhum. Industrializaram todo o nosso estilo de vida. E nos fizeram acreditar, por algum momento, ainda bem que agora nós estamos vindo com uma, uma outra corrente, mas por algum momento que aquilo era legal, era saudável. Tinha era vitaminas, tinha... né? enriquecido Nossa. com vitaminas. Aham. Não, evolução de todos os órgãos. O rim evoluiu num contexto pobre em sódio e rico em potássio. Então ele consegue reter 99% do sódio, mas só 85% do potássio. Aí muda a nossa dieta, é só sódio e o potássio desaparece. Quer dizer, a gente se esquece de combinar com a evolução essas mudanças que são, do ponto de vista cronológicas, pós-revolução industrial, foram ontem. Versus milhares de anos de pressão seletiva e evolução. E Então a gente está descontextualizado. E o que vocês estão fazendo é nos contextualizar de novo para o corpo que a gente evoluiu para ter. O basal, né? Que nem a doutora Beth falou. E aí, Default. nós temos vários quadros aqui no nosso podcast. Só que hoje a gente conversou e a gente foi deixando os quadros. Mas assim, a gente tem o quadro que é a dica biohacker, que vai ter que ser a meditação, porque falamos muito. Mas a gente tem a recomendação de uma leitura, Boa. de um livro. E aqui, assim, hoje nós vamos ser unânimes, né? Na recomendação, vamos... Doutora Beth, por favor, a autora Eu do sou livro, suspeita aqui nos agora, conta a história desse livro. Aham. Vou colocar aqui. Como é que, como é que foi a criação, do que se trata? Conta aí pra nós. Muito Vamos bem. mostrar Inclusive a história do vestido. a né? história da capa. Exatamente. Pessoal, foquem nessa capa, porque tem uma história muito boa nela. Bem, na realidade, eu comecei, como eu já conversei com vocês, eu comecei a fazer um programa pela internet, né? Porque foi um jeito de eu sair do consultório, que é limitado, e a internet é fantástico, né? Ter alunas em Nova Zelândia, em Londres, é uma coisa interessantíssima, né? Uma está dando bom dia, outra está dando boa noite, é uma coisa muito legal. E o resultado, né, dessas mulheres, o depoimento delas é uma coisa incrível. E aí eu pensei também, né, de que outra forma que eu poderia alcançar maior número de mulheres, porque tem pessoas também, né, principalmente as mulheres da pós-menopausa, 50, 60, 70, as pessoas às vezes têm um trauma, têm dificuldades de entrar com a tecnologia, né? E um livro é uma coisa que tem bastante acessível. E daí a gente resolvi fazer o livro, né? Foi muito legal, assim, que o lançamento foi no dia 1º de setembro e me surpreendeu, assim, foi best-seller, né? Foi mais vendido na Amazon em 5 categorias. Olha só. Parabéns. Que legal. Então, que é mais ou menos dentro de todo o programa, né? Eu trago ali o que tu precisa fazer para emagrecer. Então, assim, se a pessoa fizer tudo aquilo que está ali, né? Lógico que nem todas conseguem, tem outras que, né? E se precisar de alguma orientação, também tem a possibilidade de fazer uma mentoria, de fazer uma consulta, assim, para poder ter esclarecimento. Mas o objetivo é realmente, assim, eu me senti... Nossa, para mim é um milagre eu ter o corpo que eu tenho hoje, né? Eu me lembro, assim, do primeiro dia que eu botei um biquíni, que eu entrei, foi em Garopaba, eu entrei naquele marzão, tirei a minha coisa, entrei no mar, 70 anos, na época, não, 63 anos eu tinha naquela época. Agora vai sair de Gramado e voltar pra praia. Não, agora vem pra cá, tô louca pra ficar. Não, mas vai morar na praia de novo. Não, agora eu quero ficar aqui. Mas a praia não é mais um problema agora. Não, a praia não é mais um agora problema. Agora é uma opção que tá na mesa. Então aquilo foi uma coisa, meu Deus do céu, né? E foi tão fácil, na realidade, depois que eu tirei esses venenos todos, o basal, eu digo assim, o basal tu tem que, né? Então é uma linguagem super fácil, que eu procurei falar com as pessoas assim que não médicos, nada técnico, justamente para poder tomar posse desse conhecimento que é tão importante, que para mim assim me transformou realmente, e assim me transformou até o ponto assim, eu mudei meu lado profissional, como eu trabalhava, eu mudei meu relacionamento, eu mudei de cidade, não sobrou pedra sobre pedra, assim, né?
Então, é isso que eu quero para passar, né? Que as mulheres, às vezes, assim, não, estou muito velha para isso, não sei o quê. Eu mudei com 62 anos, estou dentro de uma nova profissão, agora com 70, vou fazer 72 agora. Digo mais, Beth, um desafio. Tu pode até ter começado muito velha, mas agora tu tá muito mais jovem. Porque isso é uma coisa que a gente bate na tecla. A idade cronológica não é a idade biológica. Não, Talvez agora a tua idade biológica seja muito menor do que a idade com que tu certeza. tá começando. No meu Instagram tem a foto minha com 60 e tem a minha foto com 70. Eu tô muito melhor com 70 do que Claro. com 60. E a gente quer entender. Vamos mostrar de novo a capa do livro pro pessoal, porque tem uma história muito legal por trás dessa capa. Ah, A história dessa capa, por que eu botei? Até me disseram, olha, não, Tá a gente aparecendo bem? a gente não bota fotografia na capa de livro. Mãe. Só mostrar assim. tem essa câmera aqui também? Ah, E esse vestido eu fiz quando... Eu fiz corte e costura, foi o único vestido que eu fiz quando eu fazia aula de corte e costura antes de entrar na faculdade. E daí, quando eu entrei na faculdade, teve a festa dos bichos e eu fiz o vestido. Então, era um vestido assim que eu tinha um afeto porque eu tinha feito e porque eu tinha me gostado. E daí, o vestido é aquele vestido, fica lá no guarda-roupa, né? E assim, foi com 70 anos que eu achei vestido. E daí, eu botei vestido, me amei. Tu tinha 18 quando ele foi feito. 18 quando foi feito. E com 70 anos, eu experimentei vestido e amei. O que mais me surpreende é guardar um virou. vestido por tanto E tempo. virou capa de livro. Virou Ei, capa Não. de virou capa Olha a de qualidade do tecido para durar tanto Exatamente. tempo, hein? Era um tecido que era malhável. O vestido esperou 52 anos para ver a capa de livro. Exatamente. Mas virou. Exatamente. E como é legal isso, essa oportunidade, assim, eu também, como mulher, me enxergo aqui, de a gente trazer, porque para muitas mulheres é um sonho, né? Usar um vestido antigo, ou colocar um biquíni sem canga. As mulheres que estão aqui na sala vão poder confirmar comigo que todas elas estão me olhando assim, é verdade. E também de dar oportunidade para as pessoas que convivem com essas mulheres, porque quando a gente se sente bem, né, ali é o poder do emagrecimento, não só para mulher, mas para o Daí homem tu- também. Não, mas os A homens autoestima, botar gente. sunga. Exatamente. Esse aquele A- bermudão que parece A macarrão escorrido quando sai do eu mar. sou assim, olha, eu defendo a autoestima e sim a questão da estética. Nós temos que nos sentir belos, porque quando a Nossa. gente se sente bonito, quando a gente se sente bem, a gente é capaz de tudo. Uhum. Tem muito preconceito também de tu Tem poder muito né? preconceito, E tem sim. uma aluna minha que ela diz que ela já emagreceu uns 18 quilos. Essa é uma mulher fantástica, Joana. Ela, com Parkinson, ela não conseguia caminhar só de muleta. Hum. Começou a desinflamar, a emagrecer. Ela simplesmente, ela largou a muleta, Olha só. conseguiu subir escada sozinha e me mandou um vídeo, ela sentada na grama, brincando com os netos e levantando da grama, né? E ela me disse que ela ainda ela tem vestido de noiva dela, que nós vamos tirar uma foto juntas. Ela tem 70 anos, a coisa mais amada, assim. Então, né, isso não tem preço, né? Isso aí Não. me dá uma alegria, assim, só por ela já valia a pena todo esse processo, assim, que foi feito, assim. A gente sai, a gente termina essa conversa assim, reenergizado, né? E com um brilho no olho de entender como a transformação é possível e é o básico. A gente falou aqui do básico, a gente falou bastante do basal, mas o que vocês, assim, agora pra gente encerrar, o que vocês entendem como o básico? Básico mesmo, assim. Simples. O que vocês entendem que é básico para essa transformação? Para meditar? Não, para essa transformação de saúde, né? O poder do emagrecimento. Então, assim, a meditação, a alimentação, Consciência. a atividade física. A coerência mente e corpo, né? Tá. É o principal. Né? Não adianta tu pegar e fazer uma academia e querer ter músculo e comer junk food e encher a cara e dormir tarde e ser totalmente incoerente com os princípios que tu deseja pro teu corpo. Uhum. Perfeito. Eu digo assim que isso aí tudo, né, todo o basal tá todo no livro aqui, né, que é assim, isso que a consciência, a coisa mais importante é tu ter a consciência de tu respeitar teu corpo é sagrado, é um milagre a gente estar aqui, eu sempre digo que é um milagre, né, quer dizer, olha a quantidade de espermatozoides e óvulos que tiveram que se organizar, e estatisticamente nós não estaríamos aqui, a não ser por um milagre, então a gente tem que cuidar desse milagre que é o nosso corpo, tratar com gentileza e os cuidados que a gente precisa ter, né, nós precisamos nos mexer, exercício,
né? Exercício adequado. A gente precisa de alimentação o mais natural possível, comida de verdade, né? Não sair dos industrializados, dos embalados, né? Ter mais contato com a natureza, tá bem hidratado, cuidar do sono. Sono é o melhor remédio que existe. O intestino, né? O intestino, Então, se o nosso corpo é sagrado, um mau hábito é uma profanação. com certeza. Imagina... Ricardo, essa frase vai virar a frase Ricardo, da caneca do Imagina- podcast. Boa. imagina que o teu corpo é um carro, né? É um carro que tu vai ter pelo resto da vida. O teu carro atual, tu bota qualquer gasolina, tu leva em qualquer mecânico? Não. Por que a gente faz isso com o nosso corpo? Porque a gente se maltrata, né? verdade. E às vezes não é o maltrato do hábito e o maltrato mental. E aqui muitas também, vezes nós tá? somos enganados também, né? A gente Sim, não sabe. sim. Por isso que é importante esse podcast, por isso é importante a gente divulgar. Quanto mais a gente puder divulgar isso, né? Porque, né? Tu pega um pão, tá escrito ali sem açúcar, sem coisa, mas o que que tem ali em volta? Tem tantos nomes feios lá que tu não sabe nem o que é, que são muito piores que o próprio açúcar, digamos assim. Sabe que eu faço isso em consultório. O paciente me fala, esse pão é um pão saudável e tal. Eu, tá, então vamos olhar, né? Aí entro ali no site, a gente lê toda a lista de ingredientes. Um dos primeiros ingredientes já é o açúcar, né? Mas não é doce. Mas, gente, eles colocam o açúcar para dar brilho, às vezes. É salgado? Né? Mas tem... Isso sem contar que a própria farinha, ela vira açúcar no nosso corpo. Isso, com certeza. Assim, então, doce de leite salé no sorvete. Pessoal, gente, muito obrigada. Infelizmente, já está na hora de a gente poderia ficar aqui. Não tinha um... Temos uma surpresa final, sim. Agora É? a gente vai agradecer de novo. Porque agradecer traz a gratidão, que é um sentimento muito nobre, né? Inclusive, hoje, antes de dormir, eu também vou agradecer, vou utilizar essa técnica de pensar em três coisas para agradecer. Porque às vezes a gente para e não agradece, né? Mas hoje só esse dia de sol lindo que fez aqui em Porto Alegre já é motivo pra gente agradecer muito, né? Eu deixo uma pedrinha no bolso toda vez pra quando eu botar a mão no bolso agradecer 3 coisas. Olha que legal. Olha, isso é uma boa dica. Onde? E a gente tem, então, aqui, Ricardo, eu vou deixar tu fazer o último agradecimento enquanto eu pego aqui o nosso... Bom, então posso agradecer com o nosso momento Bactéria Boazinha? Vamos lá. Sabe que hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou homenagear uma bactéria que é considerada malvada. A gente tem o bloco Bactéria Boazinha da semana. E hoje eu vou colocar a Escherichia coli como bactéria boazinha de intestino da semana. Mas, Ricardo, tu tá louco? A Escherichia coli é pré-inflamatória, é uma tragédia. Mas tu vê como são as coisas. Às vezes, a gente é mal por causa do ambiente. Um dos agentes que mais prolonga a vida em modelos animais é a metformina. Quando a gente tira do animal a microbiota, a metformina perde a habilidade de prolongar a vida muitas vezes. Então, parte é a modulação intestinal. Quando a gente dá metformina, uma das bactérias que aumenta é a Escherichia coli. Mas como é que pode? Se a metformina prolonga a vida, se ela faz bem, como é que ela pode aumentar uma bactéria marvada, né? Que é a Raquel, não é a Rutinha, que é a marvada, né? Das bactérias. É o seguinte, em vigência de metformina, a Escherichia coli produz acmatina, que é um metabólito da descarboxilação da arginina, que é anti-inflamatório e faz muito bem para o cérebro. Tanto que é vendido como um pós-biótico, como um suplemento alimentar, como um nutracêutico. Então, a metformina faz terapia ali, é uma terapeuta da Escherichia coli, é uma analista, a Escherichia coli resolve seus traumas e passa a fazer bem pra gente. Incrível, quando vocês fizerem uma sequência de microbiota intestinal e tiver muita Escherichia coli, mas o paciente tomar metformina, talvez essa Escherichia seja do bem. Nem tudo é preto e branco, existem 50 tons de cinza Exato. na microbiota intestinal também. Todo um arco-íris, né? Interessante. E eu vou aproveitar aqui para presentear como uma forma de agradecimento aos nossos convidados com o suplemento da Cienza Pharma, que também agora tem uma linha de suplementos. E, inclusive, esses suplementos aqui, eles estão muito ligados com saúde intestinal,
com força muscular. Então, Vamos- e eu acho mostra legal quais também são- mostrar aqui, porque aqui a Ai, gente que traz a amor. questão de conscientização também, né? Uhum. Uma sacola que a gente pode reutilizar para não utilizar tanto plástico. Desenvolvimento Tava falando. sustentável tem que ter coerência em Porque o tudo. exatamente, não existe. O nosso meio ambiente, O ambiente ele é o nosso trabalha muito. quintal, né? Exatamente. Eu tô tossindo há 1 mês e meio por causa da poluição agora, né? A gente tem que fazer um programa Muito, só muito, sobre muito isso. obrigada. A gente que Um agradece. presente muito legal Vamos ver. da quais são os ciência. suplementos. Vamos ver, É, vamos A ver. gente deixa pra quem recebe. Deixar pra eles. Inclusive, é uma linha nova, né? Vocês viram, né, Pierre? Ah, Nós que gostamos de muito esporte. bom. E todo o problema com as creatinas também, de baixa qualidade. Então, muitas vezes. Os músculos do cérebro agradecem Exatamente. muito. Então, é E é bacana, um né? suplemento super limpo também. E o isso é uma- intestino agradece muito a glutamina. Agradece Também. bastante. é. Nossa, uma delícia. Muito Também uma hackeada legal, né? Aquele dia que a gente, infelizmente, não pôde dormir bem, tomar uma dose alta de creatina no outro dia, pode recuperar um pouco da cognição. Então, são suplementos muito úteis. A Bem creatina é muito usada para. O pessoal pensa mais em músculo também, Uhum. né? Mas para o cérebro é uma. Fantástico. Fantástico, né? exatamente. Inclusive é utilizada para autistas também, né? Que tem um resultado Uhum. muito legal. Sensacional. Nós queríamos agradecer muito a presença de vocês. Gostaríamos também de saber onde a gente pode encontrar, redes sociais, o livro, onde a gente encontra o livro. Doutora Beth. Bem, as minhas redes sociais é Doutora Beth Vale. Então, a gente pode ser no YouTube, TikTok, Instagram e também no LinkedIn. Uhum. E eu convido todos vocês no dia 8 de novembro, ali onde era a Livraria Cultura, lá no Bourbon, que vai ser o lançamento do livro físico. Opa, Uhum. eu adoro um livro físico. Eu também. Eu também. Eu acho Eu tão também. relaxante ler um livro. Eu Eu também, também. eu também. Até porque nem sempre É. tem, Cansa os tem olhos. tinta eletrônica. E a gente, tem- até a linha Os cansa leitores, né? também. Cansa. A tela cansa. cansa. Bom, o meu é @Dr. Pierre Moreira, né, no Instagram. Também tenho no TikTok, né? Eu tive uma boa quantidade de seguidor durante a pandemia, fiz bastante vídeos assim durante a pandemia, mas depois de um certo tempo fui meio que cancelado, acabei diminuindo o ritmo. mas ainda tem um pessoal lá bem fiel. Perfeito. Pessoal, eu vou convidar todos vocês que estão aqui conosco, se ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal, né? Ou no Spotify ou no YouTube. Deem o seu like, compartilhem esse episódio com pessoas que vocês acham que vão ganhar esse conhecimento. A gente sabe que esse conhecimento é muito transformador e merece. Foi uma verdadeira aula de saúde, de medicina, de vida. Uhum. Tem um vídeo no YouTube que para mim foi transformador. Inner World, Outer World. Mundo interno, mundo externo. Esse vídeo é incrível para quem quiser Interessante. entender como funciona a transformação do nosso organismo de dentro para fora. Porque a gente sempre tem a noção do contrário. Então é muito interessante, dificílimo. São 4 capítulos que vão falando sobre simbologias. Aos pouquinhos a pessoa vai ficando atualizado, né? Vai vendo cada vez mais, vai reconhecendo e vai E tem que ver entendendo. várias vezes, né? É muito difícil, mas é bem legal. Mas ela é- Fica a dica aqui, então. E eu vou contar, pessoal, agora um hábito que nós acabamos de introduzir aqui no podcast, que é sempre antes do podcast, nós vamos parar para fazer uma respiração. Nós já fizemos isso hoje e gostaria de convidar vocês em casa também, que estão assistindo, para que nos momentos agitados do dia de vocês parem. Eu tenho utilizado isso, tem realmente funcionado bastante. Parar não precisa, assim, estar num lugar, a gente não precisa estar no melhor dos cenários para conseguir meditar. Inclusive, os momentos que a gente mais precisa são quando a gente não está no melhor cenário, né? Uhum. Então, às vezes, até no trânsito é parar, dar uma Se respirada. a gente vai esperar uma situação totalmente letiva, a gente não vai fazer nunca. Exatamente. Isso pode ser até um episódio do Biohackers. Respiração do nariz à mitocôndria. Olha só. Não, e nós já temos aqui quem vai nos ensinar, hein? Pessoal, muito obrigada mesmo. Gente que agradece, Nós carinho. agradecemos, Obrigado, Caixa, Obrigado. pelo convite, muito Gratidão. Muito legal. E hackeie-se, hein? Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.